O Homem de Preto da Curva do Araújo. O relato de hoje, quem me enviou foi, eu vou chamar ele de João, porque ele é uma pessoa bem conhecida, né? Principalmente aqui na cidade, então eu vou chamar ele de João. O ano era 2007, ele trabalhava em um buffet, né, como garçom e também de ajudante. Esse buffet era um dos mais solicitados, né, da cidade, e ele trabalhou por muitos anos, né, nesse buffet. Então, geralmente nessas empresas assim, né, vai trocando, né, de funcionário, às vezes não dá certo, entra outro, né? E havia entrado dois garçons novos, né, dois funcionários novos, e não tinha se dado bem com ele, né? Eles não tinham se batido bem, né, vamos dizer assim. Então, o João disse que era uma festa de 15 anos, né? E a cidade é aqui bem próxima. Então, a festa era de 15 anos, né? E aí, era por volta de 9 horas da noite, já estava tudo pronto, né? Já estava tudo pronto no clube, né? No salão, né? Que havia a festa, estava tudo ok. Quando ele teve uma discussão com um desses rapazes que havia sido contratado, né, para trabalhar no buffet. Então ele teve essa discussão, né, e a dona do buffet, os donos, né, do buffet, humilharam ele, né, falaram coisas que ele se sentiu humilhado, né, assim, ele levou para o lado da humilhação. Então ele, naquela hora, ele ficou muito indignado, porque assim, como ele já era um funcionário de muitos anos, né, assim, de um bom tempo, então assim, ele se sentiu humilhado, né, tanto que ele fazia, né, por essa empresa, né, e de repente os donos chegam e humilham assim, né, fala coisas absurdas, né. Então ele disse que na hora ele não pensou duas vezes. Ele pegou as coisas dele e saiu. Como ele estava a pé, né, porque ele havia ido no carro que levava os garçons, então ele disse que foi a pé, né, para a cidade dele, né. E ele disse que era noite muito escura. Enquanto ele estava andando, caminhando dentro da cidade, tudo bem, estava tudo ok. E a raiva consumia, né? O consumia de uma forma que ele criou coragem, né? Que é bem distante, né? Da cidade dele para essa cidade, né? Eu acho que é mais ou menos 20 a 30 quilômetros, mais ou menos. Então, eu não sei se é tudo, mas é uns 20 quilômetros. Se não for 30 quilômetros, mais 20 quilômetros é. Não, 30 quilômetros não é, mas uns 15 a 20 quilômetros, eu não sei dizer bem, né? Mas eu conheço o local. Então, ele disse que saiu, e quando ele pegou a estrada, né? Pegou a pista, né? Né, escureceu tudo, né? Mas ele ainda continuava com muita raiva, muito indignado. E ali, por dentro dele, ele xingava, nossa, ele estava uma fera. Então ele foi caminhando, e quando chega, eles já tinham dado uns 5 a 6 quilômetros, né? Tava um breu na estrada, né? De vez em quando é que passava um carro, porque a estrada é bem movimentada, né? E de vez em quando passava um carro, e ele anda caminhando a pé. Até que quando vai chegando, ele já tinha caminhado bastante, vai chegando em um lugar que é conhecido como a Curva do Araújo. Então ele vai se aproximando dessa curva, que é um local onde já aconteceu muitos acidentes, onde pessoas veem muita coisa, pessoas veem assombração, veem demônios, veem... Eu não posso falar esse nome aqui não, a plataforma não deixa. Então vê muitas coisas sobrenaturais, né? Ali, quando ele foi se aproximando da curva, ele escutou alguma coisa caindo, como se fosse uma coisa assim de zinco, né? Uma coisa de alumínio. Caiu na pista e foi fazendo aquele barulhão. Tipo uma panela, ele disse que é tipo uma panela quando cai, né? Aquela panela quando cai, que faz aquele barulhão no chão, né? Pronto, ele foi parecido com aquele, sendo que o barulho era muito alto. E ele olha para trás e ele vê uma lista, né? Como se fosse um risco de fogo caindo do céu, né? Aquela faísca, tipo uma faísca caindo do céu, né? Aí ele ficou muito assustado, porque ele achou que tinha caído um meteoro, alguma coisa do céu, né? E ele disse que ficou muito assustado, ele pensou que tinha sido alguma coisa, né? Um meteoro que tivesse caído, alguma coisa assim, né? E ele apressou os passos. Quando ele apressa os passos, ele escuta o barulho já acompanhando ele, né? Ele olha para trás e ele vê um homem todo de preto, chapéu preto, o rosto era preto. Ele disse que parecia uma figura feita de cera, né? Parecia que aquele homem, aquela criatura, era feito de cera, aquela cera preta, né?
não tinha olho, não tinha nada, era todo de preto, um terno preto, chapéu preto. E ali ele se assustou, porque ele disse, nossa, o que é isso? Uma coisa que ele jamais imaginou que veria, né? Então ele disse que nessa hora ele apressou o pé, andando muito rápido. E começou a correr, né? E foi correndo, e já cansado demais, sentindo uma dor no estômago, sem ar. E o vulto preto, não era vulto, era uma coisa muito nítida, né? Já se aproximando dele, já, né, aqui atrás dele, ele correndo. E ele começou ele disse que nessa hora ele começou a orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, repreenda esse negócio, está repreendido em nome de Jesus. Ele disse que começou a invocar o nome de Deus, né? Repreendendo aquilo, porque ele percebeu que aquilo era algo sobrenatural, né? E nessa hora, ele disse que aquela voz bradou nas costas dele, disse, por que ora? Você não me chamou? Porque ele disse que havia, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, né? A Bíblia diz que o perigo não é o que entra, né, por nossa boca, mas sim o que sai, né? E ele tinha xingado, tinha falado muitos palavrões, invocado, né, a criatura lá de baixo, né? E ele disse que aquele ser bradou, disse, para de orar, você não me chamou, eu estou aqui. Nossa, mas ele disse que foi um susto. E ele lembrou dos xingamentos, né, que ele havia falado, né? E nessa hora ele começou a correr e repreendendo. Aí foi que ele orou, ele começou a orar e pedindo a Deus e mandando ele sair de perto dele em nome de Jesus. E aí ele não aguentando, ele pensou, né, eu vou desmaiar. Estava muito cansado. E ele parou e ali ele estendeu a mão. Olha, eu estou toda me arrepiando. Ele estendeu a mão para aquele vulto, né? E o vulto parado, aquele mão parado em frente a ele, só que não dava para ver rosto, não dava para ver nada. Ele falou que parecia ser uma pessoa feita de cera, tipo uma cera. Ele disse que botou a mão no giro, né, na direção daquela criatura e começou a orar, repreendendo. E ali aquela criatura desapareceu. Aí ele respirou, né, e ele disse, agora eu vou ter que enfrentar. Porque assim já tinha andado bastante, não tinha, né, como voltar. Então ele disse, eu vou andar. E começou andando e orando, continuou orando. E ele disse, pessoal, que quando depois veio aquele vento, né, impetuoso, arrepiando a espinha dele, ele disse que era aquele frio nas costas. Ele disse que quando olhou para trás, um cachorro preto, agora que era grande esse cachorro, vinha tipo rosnando, né, o cachorro rosnava, agora ele vinha quase por dentro do mato, né, o cachorro, ele vinha rosnando, aquele cachorro enorme de grande. E ele disse que o mais estranho é que dentro dos marmeleiros, né, que é uma planta que tem, né, os marmeleiros, ele disse que viu as bolas de fogo, né? Aquelas bolonas de fogo, que era aquele olho do cachorro. E ali ele disse que começou a pedir a Deus que Deus botasse assim, um carro, né? Um carro, uma moto, seja lá o que fosse na estrada, para que ele pudesse, né? Ele pudesse pedir socorro. Porque os carros que iam passando por ele nem ligava, ele estava com muita raiva. Ele saiu andando, caminhando, né? Para aliviar a raiva, né? Mas ali ele disse que começou a pedir, disse que era aquele breu, a estrada estava muito escura. E nessa estrada, realmente, como ele falou, né, tem muitas cruzes. A gente passa lá, é cheio de cruzes, porque essa curva, né, já se desviveu muitas pessoas de acidente. E pessoas que vê também, né, coisas negativas por lá. De repente, ele disse que viu uma caminhonete, né, caminhonete branca até de um conhecido, né, da cidade. E ali ele começou a pedir, só gritando, ele gritou em voz alta, né? E a caminhonete freou lá na frente. E aí ele falando o nome, é fulano. E ali o cara abriu, né? Escutou e disse, é o fulano, me ajuda, eu tô perdido, vem, é fulano. Aí ele voltou, aí era um conhecido, né? Lá da cidade, né? E ali ele deu a carona e ele contou o relato, né? Contou o que havia acontecido. E o motorista, que eu também conheço, né? Uma pessoa conhecida, lá da cidade, né? E ele disse, olha, você vacilou muito, porque aqui é muito perigoso, é um lugar que, né, tem relatos, né? Muita gente relata ter visto coisas, né, assustadoras, e aí ele ficou com muito medo. E ele disse que nunca mais vai esquecer na vida dele, nunca mais ele vai fazer uma loucura dessa, né, de sair sozinho, né, andando de estrada fora, principalmente em um lugar como aquela estrada que é muito perigosa. Então é isso. Quem gostou do relato do João, deixa aí o like, tá bom? Para vir mais histórias como essa. Tchau, tchau, galerinha!